Olá, querido irmão e querida irmã, boa noite. Que bom que podemos voltar e nos reunir aqui nessa comunidade. E hoje vamos falar especialmente de um personagem que para nós é tão importante. Muito mais do que um personagem, é alguém que quer viver conosco, viver entre nós. Hoje vamos falar sobre Jesus Cristo e que essa palavra possa também tocar o teu coração, tocar na tua vida. Assim nós iniciamos esse nosso momento de oração, em nome de Deus, que é Pai e Criador, em nome de Jesus Cristo, que é Salvador, em nome do Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Amém. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo o que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Olá, bom dia. Eu sou Rafael e essa é minha esposa Deise. A gente vai fazer a leitura do Salmo número 1. A verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Cristo acolhe o pecador, anunciai-o a toda gente, que em caminho enganador se desvia cegamente. Eis aqui o Redentor, Cristo acolhe o pecador. Quando a ovelha se perder, seu pastor busca a perdida. Nunca irá nos esquecer, dá-nos proteção guarida. Guarda-nos o bom pastor, Cristo acolhe o pecador. Cristo acolhe o pecador, eu também fui acolhido. Prometeu-me o Salvador,
que entrarei no céu remido. Deixo a vida sem temor, Cristo acolhe o pecador. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar: Então, por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada. E daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas. Queremos falar a respeito de algo muito especial para nós. Queremos falar, nas últimas semanas temos falado a respeito da fé, que ficou gravado em nossos corações. Também falamos a respeito da graça de Deus, que vem a nós por meio justamente desse que vamos falar hoje, Jesus Cristo. E recebi uma frase muito interessante de Silas Campos, que ele disse o seguinte: qualquer caminho sem Jesus é um beco sem saída. Qualquer caminho sem Jesus é um beco sem saída. Contrapondo com aquilo que o próprio Jesus Cristo disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui talvez nós encontramos o centro da teologia e dos pilares da reforma protestante, dos somente graça, somente fé, somente Jesus Cristo. Não desmerecendo os demais, mas tudo converge, tudo leva para Jesus Cristo. Como a gente vê na Rosa de Lutero, que você vai estar vendo aí no seu vídeo. Jesus é o centro da vida, é o centro do nosso coração. Mas ele não é um Cristo doutrinado, amarrado ou simplesmente colocado cheio de dogmas. Esse Jesus do qual Lutero fala é um Jesus vivo, é um Jesus que se relaciona conosco, do qual nós chamamos Emanuel, Deus conosco. O apóstolo Paulo diz em sua carta aos Gálatas, capítulo 2:16, o seguinte: sabemos que todos e todas são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Ou seja, nada pode nos salvar senão somente Cristo. E o que Ele fez para nós enquanto esteve aqui, enquanto esteve com as pessoas, o faz até hoje por meio da graça, por meio da fé, que sabemos por meio das Escrituras. Sabemos que a lei de Deus, ela serve para nos apontar o pecado e o erro. Mas também sabemos que o Evangelho aponta a Jesus Cristo e, consequentemente, aponta para a nossa salvação. Todos nós e todas nós somos carentes de segurança. Nós todos queremos ser aceitos pelas pessoas e porque também nós queremos ser aceitos por Deus. Ao mesmo tempo, queremos segurança nesta aceitação. Jesus é Deus que se relaciona conosco
que nos dá segurança e nos garante esta segurança. Então a vida cristã outra coisa não é do que um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo. A este ele chama discípulos, discípulas, seguidores e seguidores. Na origem de todos os males está um relacionamento que foi rompido pelo pecado, ou seja, foi desfeito essa relação. Na origem da miséria humana está o ser humano à parte de Deus, longe de Deus, sem Deus. E é sem um relacionamento profundo com Ele que as coisas desandam. Deus é o centro da nossa relação. E nesse centro da relação de Deus conosco veio Jesus Cristo. Repito, sabemos que todos e todas nós somos aceitos por Deus pela fé em Cristo Jesus e não por aquilo que a lei manda. Repetindo as palavras do apóstolo Paulo. Foi com este versículo que caiu a ficha de Lutero. Se é verdade que estamos distantes de Deus, também é verdade que Deus não nos deixou nesta situação. É pelo seu Filho Jesus Cristo que essa relação foi recuperada. Simplesmente nos é comunicado que Ele sempre nos amou e nos ama sem medidas, até a sua morte na cruz, como disse em João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então a nossa mais profunda vocação como igreja de reforma é o chamado para refazer esse relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Ou seja, ser igreja é viver em relação. João capítulo 15, versículo 5 exemplifica isso muito bem quando Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. O Evangelho de João, então, se preocupa em demonstrar que Jesus é um com Deus. E é o Verbo encarnado de Deus. É a demonstração do amor de Deus para salvar a humanidade. E mais, Jesus é proclamado o Salvador do mundo, o caminho, a verdade e a vida. Verbo que se torna carne. João tematiza a respeito de Jesus como sendo verdadeiramente Filho de Deus. E esta passagem, especificamente, levando em consideração o contexto, visa nos mostrar que os galhos de uma árvore não possuem vida em si mesmos se elas não estiverem grudadas no caule desta árvore. Semelhantemente é conosco, pois não temos vida em nós mesmos, somos como galhos incapazes de produzir qualquer fruto, de fazer qualquer coisa boa, se não estamos ligados a Ele, a Jesus. Somos os galhos de Jesus, que é a videira. A vida se encontra nele. Precisamos estar conectados nele para receber seiva, vida dele e então produzir alguma coisa. As palavras de Jesus nesse texto nos privam do poder de fazer qualquer coisa relevante sem a cooperação do divino. Portanto, recebemos vida de Deus por meio de Jesus Cristo. E a Escritura, em outros lugares, nos mostra, antes de estarmos nele, somos madeira seca e inútil. Como disse o nosso amigo Silas Campos, qualquer caminho sem Jesus é um beco sem saída. Portanto, recebemos a vida de Deus por meio de Jesus Cristo. O grito advindo dos reformadores ainda vale para nós hoje. Muitos questionam a salvação somente pela fé em Jesus, acrescentando outras coisas para garantir ou até ajudar nessa salvação. E infelizmente não é raro vermos pessoas elevando as suas ações humanas ali a nível de ações salvadoras. Assim eu quero afirmar contigo, meu irmão e minha irmã,
que Deus não tem nenhum colaborador para a salvação. Nenhum de nós pode colaborar com ela. A salvação é uma obra realizada exclusivamente por Ele. Associar a ela qualquer esforço ou qualquer mérito humano é depreciar o sacrifício de Jesus realizado na cruz. Assim, nos diz a Confissão de Augsburgo, o artigo 3º, que fala do Filho de Deus, e eu leio para você. Ensina-se, além disso, que Deus Filho se fez homem, nascido da pura Virgem Maria, e que as duas naturezas, a divina e a humana, inseparavelmente unidas em uma única pessoa, são um só Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que verdadeiramente nasceu e padeceu, foi crucificado, morreu e foi sepultado, a fim de ser oblação, não só pelo pecado hereditário, mas ainda por todos os outros pecados e para aplacar a ira de Deus. Ensina-se, outro sim, que o mesmo Cristo desceu ao inferno no terceiro dia, ressuscitou verdadeiramente dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, para dominar eternamente sobre todas as criaturas e governá-las, a fim de santificar, purificar, fortalecer e consolar, pelo Espírito Santo, a todos quantos nele creem, dar-lhes também vida e toda sorte de dons e bens, e proteger e defendê-los contra o pecado e contra o diabo. Também se ensina que o mesmo Cristo Senhor, conforme símbolo apostolum, no fim virá visivelmente para julgar os vivos e os mortos. Da onde nós aprendemos isso? Do próprio Credo Apostólico. E se nós vamos ler lá no artigo 2º do Credo Apostólico, que todo confirmando decora, onde pergunta-se o que significa isso sobre Jesus Cristo. E aí dizemos: creio que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também é verdadeiro ser humano, nascido da Virgem Maria, e é meu Senhor. Perdoa a mim, pessoa condenada, pessoa perdida, e me liberta de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. Fez isso não com dinheiro nenhum, mas com o seu santo e precioso sangue, e sua inocente paixão e morte. Fez isso para que eu lhe pertença, seja-lhe obediente, e a ele sirva no seu reino, em eterna justiça, inocência e felicidade. Assim como ele ressuscitou da morte e vive, governa eternamente. E aí dizemos: isto é certamente verdade. Agora vem a pergunta que se torna essencial e crucial para a prática de vida e para a nossa salvação. Eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus? Se eu disser que sim, então buscarei viver como seu discípulo ou como sua discípula. Não podemos enganar a Deus, muito menos zombar de Deus. Lembremos que pelos frutos seremos reconhecidos. Quem ama a Cristo, ama a sua palavra, vive a diaconia, assume o papel de servo e serva, enfim, tudo o que sabemos na teoria, mas que nem sempre nós colocamos em prática. Pois viver Jesus Cristo é ter um relacionamento vivo com Ele. Que Deus nos ajude e que Deus nos proteja. Amém. Ontem, hoje e para sempre, Cristo é meu Senhor. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Tudo muda, Cristo nunca. Glória ao Salvador.
Agora, querido irmão e querida irmã, nós queremos ter o nosso momento de oração. Oremos. Amado e bondoso Deus, Tu que és o Criador do Universo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a nós, serviu, andou entre pessoas, aldeias e cidades, que viveu, ensinou, também morreu, foi crucificado, porém ressuscitou. A esse Jesus nós rendemos nosso louvor, nossa adoração, toda a honra e toda a glória. Agradecemos porque é por meio de Jesus Cristo que nós temos vida eterna em Ti, nosso Deus. Queremos agradecer pela igreja que prega a palavra de Deus. Queremos agradecer por tantos irmãos e irmãs que vivem essa fé no seu dia a dia. Queremos agradecer por todos aqueles e aquelas que vão chegar a conhecer Jesus por meio do nosso testemunho de vida e de fé como discípulos e discípulas. Também agradecemos por este momento onde nós podemos livremente falar a respeito do Teu Filho amado Jesus Cristo. E a Ele rendemos nossos pedidos, nossa gratidão. Agradecemos pela vida das pessoas que fizeram aniversário durante essa semana, membros nossos, especialmente o Christian, também a Elisa, também a Marlene. E queremos agradecer por tantos outros que durante este ano têm experimentado em sua vida o cuidado de Deus na sua saúde, na sua casa, no seu trabalho, no seu agir. Mas também queremos colocar, Senhor Jesus, as pessoas que estão passando por necessidade. Queremos lembrar o seu Reinaldo Miller, que começa agora um tratamento de quimioterapia. Queremos também orar por Dona Neuza Chedeliski, que se recupera de procedimentos e precisa de recuperação da sua saúde. Também oramos por Dona Honorata Henschel, que está tendo Covid, que perdeu seu pai por causa da Covid e tem tido essa situação na sua casa. Não somente o luto pela perda do pai, mas também pela sua própria vida. E por tantos outros que estão vivendo, sobrevivendo. Lembro do pai do meu amigo Leandro de Araucária, que também está com Covid internado na UTI de um hospital no interior do estado do Paraná. Lembramos também do tio do Eduardo e pedimos que também o Senhor o acompanhe nos seus procedimentos. Lembramos também da própria Josmara, que ainda se encontra enlutada pela perda de um tio. E queremos ainda colocar outras pessoas que no nosso coração se encontram. Pedimos que o Espírito Santo nos ajude a interceder por cada um e por cada uma. E é por isso, na certeza do Teu cuidado e na certeza do Teu agir por nós, que juntos e juntas podemos orar a oração que Tu nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja Teu nome. Venha Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Conosco fica fiel Jesus, pois já morreu do dia a luz, que não se apague o resplendor do verbo Teu, ó Redentor. Nos tempos de hoje em provação, dá-nos firmeza e comunhão, da que possamos preservar o verbo Teu sem vacilar. Ó, guarda a igreja, bom Senhor, somos inertes sem amor. Teu verbo faze progredir, que o mundo todo possa ouvir.
a causa é tua, ó Jesus. Tu és do mundo a vera luz. Concede amparo aos que na dor almejam tua paz, Senhor. Teu verbo alegra o coração, conforta em dor e em aflição. Mantém a fé, mantém o amor, guarda a esperança em ti, Senhor. Falamos a respeito de Jesus Cristo. E como eu disse no início, não é tanto falar a respeito da doutrina, a respeito de Jesus Cristo, mas eu gostaria de falar da relação que nós devemos ter com esse Jesus Cristo. Jesus nos chama para sermos discípulos e discípulas. Nos chama para sermos seguidores e seguidoras dessa mesma fé. E como igreja de confissão luterana no mundo todo, nós temos Jesus Cristo como um dos nossos pilares, um dos nossos somente por Jesus Cristo. Essa nossa herança deve ser levada a cada dia, assim como as demais. Lembrando que na Rosa de Lutero, Jesus Cristo está no centro do nosso coração. Assim Ele deve estar, dirigindo toda a nossa vida. E é por isso que podemos receber da sua bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a sua paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e sirvamos a esse Deus com alegria. Amém.